Então, vocês já devem ter encontrado aí que é ácido sulfúrico, né? Tá bom? E vocês conseguiram chegar qual que é a reação que acontece? A equação de reação? Oi? Isso. E ela está relacionada com qual equação de reação? Eu quero saber a equação de reação. Os K saíram, né? Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar aqui. H2SO4. E ele vai estar em água. Tá? Então é isso que acontece. E aí vão acontecer duas reações. Tem 2K? Beleza. Qual que é o primeiro? 1,2. Mas existe, tá? Mas tudo bem. Esse aqui, o primeiro, 1,2. Não, o primeiro é gigante. Tá? Esse é o K2, então. K2. 1,2. 10A menos 2. Tá? E o primeiro Ka, vamos jogar aqui 10 a quarta. É uma coisa bem grande. Tá? E aí, isso daqui é o quê? É um ácido, uma base? Um ácido. Então, a função inorgânica é ácido. E é chamado de ácido sulfúrico. Quando ele fala que tem duas constantes de ionização, é porque ele tem os dois hidrogênios que são possíveis de ionizar. Tá? E aí, nem sempre nem todo hidrogênio é ionizado. Para ser ionizado, ele precisa estar ligado com um grupo eletronegativo ou um átomo eletronegativo. Tá? Quem são os átomos eletronegativos? Assim na tabela periódica. Ó. O flúor é o que está aqui no campo. Ele é o mais eletronegativo. Lógico que os gases nobres a gente não considera, porque eles não reagem com nada. Então, o último tem que é o flúor. Tá? Então, ele puxa os elétrons, o hidrogênio fica positivo, e aí ele corre o risco da água separar ele da molécula. Tá? E aí sim você tem um hidrogênio ionizável. Lembrando, por que é ionizável? É porque o hidrogênio aqui ele está ligado por uma ligação covalente. Ainda não existe as cargas. Então, quando ele separa, aí ele vira uma carga. Tá? Por isso que a gente fala ionização. O que é ionizar, então? Porque tem dois hidrogênios e aí a água vai separar. A água tem os pares de elétrons, que pela teoria de Lewis, eles podem atacar a parte positiva da molécula. Tá? Depois eu mostro o mecanismo aqui. Então, o primeiro equilíbrio que a gente vai ter é da primeira ionização, que vai dar H3O+, mais H
SO4 menos. Tá? O que é uma constante de equilíbrio? Ela vai te dar a proporção que existe entre produtos, lado direito da seta, e reagentes, lado esquerdo da seta. Tá? A fórmula geral da constante de equilíbrio é assim, ó. Se eu tenho uma reação do tipo A mais B em equilíbrio com C mais D, a constante de equilíbrio vai ficar assim, ó, produtório dos produtos. Produtório é o equivalente ao somatório. Somatório é soma, produtório é produto, multiplicação, tá? Então a gente vai ter K igual a atividade de A elevado ao coeficiente estequiométrico A vezes, opa, é o produto, né? Vai ter a atividade de C elevado a C vezes a atividade de D elevado a D dividido por A pela atividade de A elevado a A vezes a atividade de B elevado a B. Aqui ficou ruim porque pode confundir isso com isso, tá? São coisas diferentes, tá? Vou colocar aqui assim, ó, asterisco. Mas o que é isso, a atividade? Se você, a atividade, por exemplo, você tem uma determinada concentração, tá? Qualquer coisa varia com a concentração. Só que aquilo não segue retinho. De repente começa a curvar. Vamos supor, a condutividade. Se eu pegar um eletrólito, alguma coisa que forma carga, e jogar na água e colocar e medir a condutividade, a corrente elétrica, se eu for aumentando a quantidade de eletrólito, a corrente elétrica vai aumentando. Só que chega uma hora que ela não aumenta certinho, linearzinho. Ela começa a não subir tanto. Por quê? A concentração é uma, mas a atividade é outra. Tá? Então, a atividade é a medida real da concentração, é a participação real daquele íon na solução. Tá? Só que quando você tem eles muito longe um do outro, os íons muito longe um do outro, um não interage com o outro. Então, eles se comportam como se fosse a concentração certinha. Ou seja, a atividade é praticamente a concentração, que a gente chama de solução ideal. Então, aqui nessa disciplina, nós vamos tratar como se tudo fosse ideal. Então, quando a gente faz essa aproximação, vamos colocar aqui, ó. Foi sem interação entre íons. A gente pode fazer o quê? A gente vai falar que a atividade
é praticamente igual à concentração molar. Tá? Daí, o que acontece? Agora eu vou reescrever a equação substituindo a atividade por concentração. Tá? Então vai ficar K igual a concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico vezes a concentração de T elevado ao coeficiente estequiométrico dividido por A, concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico vezes B elevado ao coeficiente estequiométrico. Tá? Deixa eu marcar aqui para lembrar. O coeficiente estequiométrico é que vai me dar a proporção. Quantos reagem com quantidade de ar? Quantos mols desse reagem com quantos mols desse? Tá? Então, aqui, ó, esse Azinho aqui é esse daqui. E assim por diante. Tá? Boa tarde. Então, essa é a expressão geral para a constante de equilíbrio de qualquer equilíbrio. Tá? Então, agora eu vou escrever a constante de equilíbrio para essa reação aqui. Tá? Então, primeiramente, eu vou escrever como atividade para vocês verem como que a água desaparece. Estranho aqui. Então, vamos lá. Produtório da atividade dos produtos. Né? Então, vai ficar K igual produto H3O a mais e HSO4 menos. A atividade de H3O mais vezes a atividade de HSO4 menos, dividido por atividade de H2SO4 vezes a atividade de H3 de H2O. Aí aqui eu vou fazer como existe uma regra na termodinâmica, eu não vou poder tratar aqui, que isso é da fisicoquímica, vai ter que ficar por fé mesmo, que a atividade de líquidos se comportando como puros é 1, tanto sólidos e tantos líquidos, tá? Então, se a atividade de líquidos puros é 1, olha aqui, ó, a água. Vou tratar ela como se fosse um líquido puro, tá? Então isso aqui vira 1. Então K vai ficar igual.
Então, dando continuidade aqui, agora eu vou considerar que é uma solução diluída. Então, a atividade vai ser igual à concentração. Dessa forma, a constante fica igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de HSO4-, dividido pela concentração de H2SO4. Eu cheguei no K1, tá? Isso serve para quê? Se eu tiver o valor da concentração de H2SO4, eu consigo chegar nos valores desses dois aqui, tá? Por que é o meu interesse no valor desses dois aqui? Principalmente desse daqui. Porque eu estou preocupado. Uma das coisas que vocês mais vão ter que se preocupar na carreira de vocês é com o pH da água, tá? Então, o que é o pH? O pH é uma medida da quantidade de H3O+ que tem lá. Alga, por exemplo, uma bactéria, uma variação de 1 no pH, você mata todo mundo. Tá? Então, olha só. Vou montar um problema aqui. Tudo bem até aqui? Porque depois vocês vão ter que pegar esses outros aí e fazer a constante deles, tá? E fazer um cálculo em cima, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos procurar qual é o valor de pH de uma solução zero vírgula zero dez mol litro a menos 1. Tá? Então, esse é o nosso problema. Tá aqui? Então, agora eu monto o meu sisteminha. De novo, vou montar a equação aqui. Então, eu vou ter concentração de H2SO4, a concentração de H3O+, vezes a concentração de HSO4-. No instante inicial, o que é quando eu atinjo o equilíbrio? Você coloca o ácido sulfúrico lá, ele começa a ionizar. Só que depois de um tempo, existe esses dois aqui. E aí eles podem reagir e virar esse daqui. Então vai ter
uma taxa de reação de direção dos produtos e vai ter uma taxa de reação dos produtos virando reagente. O sistema vai parar de mudar a concentração num determinado momento, quando a mesma quantidade de eventos de a reação que acontece no sentido do produto, dos reagentes, é a mesma que acontece para o produto. E aí a concentração não muda mais. Aí você fala, parou de acontecer a reação? Não, não parou. O que acontece é que agora produtos viram reagentes numa mesma proporção que reagentes viram produtos. Tá? Vamos supor, se a gente pegar essa rua aqui, e eu considero assim, aqui tem um monte de carro aqui. Tá? E aqui não tem nenhum carro. Existe a possibilidade de um carro passar para o lado de cá? Não, não tem carro do lado de cá. Aí agora sim, esses carros vão ficar fazendo o tempo inteiro assim, ó. Se ele está de cá, ele vai passar para cá. Se ele estiver de lá daqui, ele vai passar para cá. Tá? Então, no início, vai ter um monte de carro passando para cá e muito pouco passando para cá. Quando chegar num determinado momento, a quantidade que passa para cá vai ficar igual a que passa para cá. Se você tirar uma foto lá de cima e os carros forem iguais, vai acontecer o quê? Você vai tirar a foto o tempo inteiro, vai ser a mesma coisa, vai ter 50 carros de cá e 50 de cá. Só que, se você estiver observando, o tempo inteiro vai passar carro para cá e vai passar carro para cá. Ou seja, o sistema não está parado. Mas se você tirar foto, você vai achar que está parado. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, no início, que é quando não está no equilíbrio, a gente vai ter 0,010 de ácido sulfúrico. E a gente vai ter, por enquanto, eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 0, depois eu vou explicar o porquê do aproximadamente, de H3O+. E aqui, 0 de HSO4-. Tá? E aí vai acontecer o seguinte, vai acontecer uma variação na concentração para atingir o equilíbrio. Então eu chamo isso daqui, ó, de delta, que é a variação na concentração para poder atingir o equilíbrio. Tá? Eu sei, por enquanto, depois eu explico como descobrir, mas é o seguinte, não tem nada de ácido sulfúrico para cá, tá? Então olha só, as concentrações têm que se ajustar para que essa fração aqui seja igual à constante de equilíbrio, tá? Então, a reação vai acontecer, vai mudar as proporções entre produto e reagente, até que essa fração chegue ao valor da constante de equilíbrio, tá? E aí, olha só, se eu olhar o valor que está antes, isso daqui, aqui em cima, não tem nada desse. Então, é praticamente zero. Então, se é zero, não vai dar o valor da constante de equilíbrio. Vai dar zero dividido por qualquer coisa, é zero, né? Então, e a constante de equilíbrio nesse caso aqui é muito alta, 10 a quarta, 10 a terceira, por aí. Como que eu faço para o valor dessa fração subir, aumentar? Porque ele está dando zero. Eu quero que ele aumente até atingir o valor da constante de equilíbrio. O que tem que mudar na equação? O que tem que acontecer com as concentrações de cada um? Olha só, se eu quero que atinja esse valor, e esse valor aqui está menor que esse, então eu vou ter que aumentar os produtos e diminuir os reagentes. Concorda? Olha só. Vamos supor que
Y é igual a 8 dividido por 3. Vou pegar um número melhor, né? 8 dividido por 2 é igual a 4. Se eu aumentar o numerador, vou aumentar o numerador. Só que se eu aumento um aqui, porque a reação está casada, se eu aumento um aqui, diminui um aqui. Então, o novo y vai ser o quê? 9 dividido por 1. Isso é igual a 9. Ó, viu? Eu aumentei o numerador e diminuí o denominador. Então, eu subo o valor da fração. Então, eu tenho que aumentar o valor do numerador, que são as concentrações dos produtos, e diminuir o valor da concentração do denominador, tá? Da concentração de H2SO4. Se isso aqui tem que diminuir, então isso daqui tem que ser subtraído. De quanto? Não sei. Então, eu chamo de menos X. Se isso vai diminuir, como a reação está casada, obrigatoriamente isso daqui tem que subir. Então, isso aqui vai aumentar de mais X. E esse daqui vai aumentar de mais X. Porque para cada um desse daqui que ioniza, gera um desse e um desse. Porque a estequiometria da reação é 1 para 1 para 1. E aí, a hora que acontecer as variações, eu vou ter o T final. Tá? Que é, vou colocar T de equilíbrio. Esse T de equilíbrio vai ser qual o valor dele? Vai ser esse menos esse. Então, é 0,010 menos x. Aqui vai ser x e aqui vai ser x. Tá? E agora, simplesmente é matemática. Eu vou pegar esses valores aqui e substituir aqui. Então, eu vou pegar aqui um valor de 10 à quarta da constante de equilíbrio, que é um valor muito alto, porque é um ácido forte, tá? Igual à concentração dos produtos, que é essa, x vezes x. Deus criou. Está lá na tabela dos livros e tudo, tá? Acho que é 10 a terceira e tudo, mas é um valor muito alto, tá? Ácido passou de 10 a terceira, é muito forte. Tá? Aí vou dividir pelos reagentes. Vai dar 0,010 menos o x. Na química geral, quando ensina isso daqui, eles ensinam assim, esse é um ácido forte, então isso daqui vai converter completamente em H3 ou mais. Então o pH é o menos log disso daqui. E pronto, acabou. Tá? Mas agora a gente tem que aprofundar um pouco mais. Tá? Depois eu faço do jeito que é simplificado. Tá? Então, olha só. Agora eu vou usar um truque aqui. Tá? Se é um ácido muito forte, para atingir o valor esse valor aqui, concorda que isso daqui vai ter que aumentar muito e isso daqui vai ter que diminuir absurdamente? Praticamente todo o ácido sulfúrico vai se transformar nos produtos. Então, a concentração final de ácido sulfúrico vai ser praticamente zero. Tá? Vou colocar aqui.
Vê se vocês entendem assim, ó. Isso aqui tem que diminuir muito. Para que isso daqui diminua, praticamente o valor de 0,x vai ter que ser muito próximo de 0,010, para isso daqui ser quase zero. Tá? Então, ó, sem fazer conta, eu tinha uma equação de segundo grau, mas só pensando do ponto de vista matemático, por lógica matemática, eu já descubro o valor de x. O valor de x é igual ao valor da concentração de H2SO4 inicial. E para que eu quero o x? Porque se eu descobrir o x, eu descubro o valor de H3O+. E aí, se eu descobrir o valor de H3O+, eu descubro o valor de pH. O monitor não dá para vocês enxergar aqui embaixo, não. Então, eu vou colocar aqui. Então, se eu sei o valor de x, então eu tenho que a concentração de H3O+ é igual a x e é igual a 0,010 mol por litro. Tá? Agora, então, se eu quero descobrir o pH, pH é o quê? Esse P significa menos log. É só um jeito de dar nome a um operador matemático, que é o log. Tá? pH é igual a menos log da concentração de H3O+. pH
é igual a menos log de 0,010 e é igual a 2. Achei o pH de um ácido forte. Quem terminou aí, procura para mim agora o que é isso, o
que é esse daqui. O que é? Uma constante. E constante de quê?
Quem que é esse, então? Ácido fluorídrico. É um dos poucos ácidos que corrói vidro. Quer dizer, acho o único. Uma das únicas coisas que consegue dissolver vidro. Ácido fluorídrico. Achou a constante? Ó, vou montar direto, tá? Então, ó, vou considerar que a atividade da água é 1 e vou considerar que é uma solução diluída, tá? Então, vai ficar HF igual, opa, mais H2O em equilíbrio com H3O mais fluoreto. Logo, a constante de equilíbrio, que é a constante de acidez, que é um ácido, vai ser igual a produtório da concentração de H3O+, vezes a concentração de fluoreto, dividido pela concentração de HF. Então, eu vou ter concentração de HF inicial, concentração de H3O+, vezes a concentração de fluoreto. No instante inicial, antes do equilíbrio, eu tenho que a concentração de fluoreto é 0,10. A de H3O+, é praticamente zero, e a de fluoreto é zero. Na variação, eu vou colocar aqui que é mais X, porque como não tem nada do outro lado, o produtório aqui está dando zero. E o produtório tem que dar um valor de Ka, que existe, que é um valor tal aqui. Então, vai ter que aumentar a concentração dos produtos e diminuir, e obrigatoriamente diminui a dos reagentes. Então, a variação vai ser de mais X. Essa análise, depois eu vou ensinar como é que faz ela certinho. Mas aqui já dá para bater o olho e saber que tem que gerar produto, porque não tem nada de produto. Tá? Então, aqui, por isso que o sinal aqui é mais X. Tá? Se fosse formar reagente, o sinal ia ser até menos X. Se fosse formar reagente, ia ser mais X. Tá? Então, aqui é menos, mais X, porque vai formar, tá? Então, mais X. No equilíbrio, então, eu vou ter 0,10 menos X, X e X. Jogando isso na constante, eu vou ter 3,5 vezes 10 a menos 4 igual x vezes x dividido por 0,10 menos x. E agora aqui eu vou ter uma equação de segundo grau. É só resolver, tá? Então procurem o valor de x. Se não conseguir, é culpa do professor de matemática lá do ensino médio. Não é minha? Ele deixou vocês passar, não podia.
Amanhã, sim, 8 horas. Aí eu gravo e te mando, né? Tá, tá. Eu coloco no meu canal do YouTube. Coloco no meu canal do YouTube. Aí eu passo o link.